Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém? Quase desafinado, né? Mas Abacuque 3, 17, 18 é o que nós acabamos de cantar. Essa música linda. Mas as pessoas às vezes não têm noção do que Abacuque estava falando aqui. Abacuque ele reclama com Deus que ele via a injustiça e Deus não estava ouvindo, né? Abacuque fala com Deus: Senhor, a injustiça, Senhor Deus, e o grande, né, tem consumido o pequeno. É igual o Brasil de agora, é igual o Brasil que nós estamos vivendo agora. Abacuque conseguia ver isso antes do povo ser levado para a Babilônia. Então, meus amados irmãos, ele reclama com Deus, no capítulo 1, na oração dele ao Senhor, e ele reclama, ele fala muito com Deus sobre isso. Senhor, o Senhor não está vendo porque há injustiça no meio do teu povo, e Deus demora um pouquinho a responder, porque Deus não responde como o homem espera que responda, né? E, meus amados irmãos, quando Deus resolve responder, Abacuque fica desesperado, viu? Porque ele fala que ia trazer os caldeus, povo violento, os seus cavalos são mais velozes do que o leopardo. Então Abacuque, quando vê que Deus ia usar os caldeus, o povo de Babilônia, e ele fica triste com Deus: Senhor, mas o Senhor é puro, o Senhor é santo, como é que o Senhor pode fazer isso com o seu povo, que o Senhor ama? Mas o problema, amados irmãos, é que o povo de Deus não estava nem aí para Deus. Então Deus, ele vem, usa o povo de Babilônia, Nabucodonosor, o rei, para quê? Para corrigir o povo de Deus. E o mais interessante é que Abraão veio daquelas regiões de lá, né? Abraão vem de Arã, de Ur dos Caldeus, ele funda Arã e vai descendo para Canaã. Então, é essa região ali, Babilônia, Assíria. Então, amados irmãos, Deus usa a nação, podemos dizer assim, mãe, da onde veio Abraão, para que corrigisse o povo de Deus, filho daquela terra que agora estava em pecado. Só que a diferença é que o povo que vinha corrigir o povo de Deus era um povo cruel, era um povo rebelde, era um povo que não acreditava em Deus. Então, mas Deus usa o que Ele quiser para nos corrigir. Muitas das vezes nós não entendemos quando Deus, Ele nos corrige na sua palavra. E às vezes permite que algumas situações nos aconteçam. É claro que nem toda vez que a pessoa está doente, está enfermo, está com algum problema, né, vai ser porque ele está em rebeldia. Senhor, perguntam para Jesus, né? O cego, viram o cego, perguntou: quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus diz para eles: olha, nem ele nem seus pais. Isso aconteceu para que seja feita, para que se manifeste a glória de Deus. Amém? Então, nem toda pessoa que está doente ou está passando por um problema é porque está em pecado, alguma coisa assim. Nós precisamos entender isso, viu? Sermos maduros o suficiente. Nós precisamos tão somente orar. Há problema na terra? Ore. Há problema na família? Ore. Há desemprego, há falta de alguma coisa? Ore. Busque ao Senhor. O importante é esse, viu? É nós buscarmos ao Senhor para que Deus dê a resposta. Deus vai dar a resposta que Ele quiser, porque Ele é Deus. Nós precisamos entender isso. E ali, Abacuque continua orando ao Senhor, e depois Abacuque fica tranquilo. E ele fala esse verso 17, 18, né? Porque ele entende que Deus ia trazer um povo violento. Deus ia trazer um povo cruel, mas que no fim ia dar tudo certo, porque Ele é Deus. E nós precisamos entender isso. Moisés foi um também que tentou fazer com que Deus fizesse a sua vontade. Não, a vontade de Deus vai se cumprir, viu? Os planos de Deus não vão se frustrar. Então, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Então se prepare, né? Porque os seus planos vão se frustrar e não os de Deus. Entendeu, irmãos?
Nós precisamos, meus amigos, irmãos de longe, de perto, nós precisamos entender isso, que os planos de Deus nunca vão se frustrar. E ele vai entrar na história, vai mudar o curso da história para fazer o que Deus, Deus deseja e não o que você deseja. Mesmo que você seja bonzinho, bonitinho, servo assim, servo assado, ele vai fazer do jeito dele. Nós precisamos entender isso, tá bom? A gente, às vezes, quando tem algum problema, a gente quer que uma carruagem de fogo desça, ai, Senhor Deus, e me leve para um lugar melhor. Engraçado, com José não foi assim, né? José estava para morrer, foi livre da morte, sabe como? Como escravo. Seus irmãos o tinham prendido, jogado num calabouço lá, improvisado, num poço, e cheio de lama, e ele, para não morrer, tiraram ele dali e levaram ele, venderam para os ismaelitas, para que o levassem para o Egito. Entendeu, irmão? Entendeu, servo, serva? Deus vai fazer do jeito dele. A gente acha porque eu sou pastor, eu tenho que ter um carro do ano, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter... Nada disso, nada disso. Para de meninice. Jesus nunca teve um alazão. Jesus não tinha casa. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então a gente tem que parar com esse negócio, com esse mimimi. O crente de hoje, ele cria uns jargões, umas ideias que eu não sei de onde eles tiram isso. Nós precisamos sermos mais servos, mais maduros, mais crentes em Jesus Cristo e deixar essas meninices de lado. Servir ao Senhor, sabendo que no final, mesmo que Babilônia entre, destrua tudo, arrebenta tudo, mata todo mundo, leve o restante do que sobrar para a Babilônia, mas no final, Deus vai trazer o povo de volta para que nós possamos louvar na nossa terra. Entendeu, amados? Está conseguindo entender o que nós estamos falando? Então, que você possa entender isso. Ainda, 17, né? Vamos ler para nós finalizarmos agora. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Entendeu, abençoado? É assim que Deus vai fazer contigo no final. Não importa o percurso, não importa o vale, o vento, a tempestade. No final, vai dar tudo certo. Confia que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele quer o melhor para você em todo o tempo. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Pastor Cláudio Pereira se despede aqui, segundo a vontade do Senhor. Um grande abraço a todos. Paz. Tchau.